Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Teve pesquisa do Datafolha, estou aqui buscando para mostrar para vocês, sobre a popularidade do Lula e também sobre o Banco Central. Em relação à questão da popularidade do Lula, que é um tema importante, né? Muita gente ficou assim, não, mas o Lula está com 30% aproximadamente de pessoas que acham seu governo ruim ou péssimo. Gente, a eleição mais disputada da história da República, né? A menor diferença. Se já achavam que tinha sido pouco Aécio Dilma, foi menor Bolsonaro e Lula. Contra todo um grande esquema religioso, miliciano, do Estado sendo apropriado. Cada dia aparecem mais denúncias de como esses vagabundos agiram. E o Lula ganhou, mas o adversário teve 49% dos votos contra 51%. O adversário ter 49% e o Lula ter 30% que acha ruim péssimo é muito bom. São números alvissareiros. O Lula tem 39% de aprovação e 28% de rejeição. Tá bom, ou 38% e 29%. Tá bom. Tem um campo ali intermediário que é o regular. O cara está olhando para onde as coisas vão. Dentro do regular, a maior parte acha que o Lula vai fazer um bom governo. Se a eleição fosse hoje, o Lula se reelegeria. Roubai, mas pô, o cara quando ganha a eleição aumenta o capital político menos. Vai ver o Boric, que teve uma eleição disputadíssima no Chile, como ele estava com 100 dias de governo, como ele está hoje, com altas taxas de rejeições, próximas de 60%. Vai ver o Biden, que teve uma eleição disputadíssima com Trump, se teve vida fácil. É preciso olhar a floresta e não a árvore. O Datafolha é bastante razoável para o Lula, para o campo progressista. Vamos devagar com dor, porque senão bate o desespero. Porque também tem gente que gosta de fazer isso, porque quanto mais desesperadora a situação, mais a audiência rola. Então tem gente que faz o discurso de desespero para ver se ganha audiência. Então, vamos ser comedidos. Claro, em uma oposição forte, mas era para ser diferente? Vocês acham que no momento desse o Lula teria que 70%? Eu nunca me iludi. Então, também a partir do ponto que você sai, você faz análise. Eu nunca achei que seria essa barbada. Agora, saiu uma segunda parte da pesquisa, que é a que eu vou analisar aqui, que é em relação ao BC. Aí, camaradas, camarados, camarades, obviamente eu estou brincando, aí, queridas, queridos e queridos, é o seguinte, aí é goleada. O embate do Lula com esse molequinho aí, o Bob Fields Neto, Roberto Campos Neto, o Lula dá de goleada. O povo quer que o Lula enfrente a alta de juros. E aí tem um espaço que talvez tenha sido subestimado, inclusive, na hora de propor o arcabouço fiscal. Será que o arcabouço fiscal precisaria ser tão fiscalista como foi? Não poderia ser um pouco mais desenvolvimentista? Será que as pessoas olhavam essas pesquisas ou foram só olhar as pesquisas do que o mercado quer para o Brasil? Olha só, 71% da população
acha que a taxa de juros defendida pelo Banco Central é mais alta do que deveria. Neste caso, 71% estão com Lula. 17% fala assim, é adequada. Tá bom. Aqueles caras, né, 17% tem os tontos e tem os que estão ganhando dinheiro com isso também. Porque uma parte da população brasileira, mesmo classe média, é também rentista. Né? Põe o dinheiro para ganhar renda no banco. Ser rentista não é crime. Também tem o dinheiro na poupança. Não tem muito, mas tem. Né? Aplicado aí nesses negocinhos aí. Agora, isso não me faz achar que a taxa de juros é adequada. Ela é criminosa, ela é escorchante, ela é pornográfica. Mas uma boa parte das pessoas acha que sim. E tem os tontos, né? Que, não sabe o que está falando, às vezes, entra no papo do patrão e fala, não, o problema é que o Lula quer acabar com o Uber, quer dar para o Correio, sabe? Aí, então, a taxa de juros, né? Tem aí os 30% de bolsonarista. 6% não sabe, foram honestos, porque eu duvido que não tenha nessa faixa uns 30%, 40% que não tem ideia. Mas falou porque tinha que responder alguma coisa. E 5% acho que é mais baixa. Aí você encontra os milionários, aí os caras que é o topíssimo da pirâmide. Com esses não tem papo. Com esses não tem papo. Não tem conversa, não tem discussão. Eles vão querer a volta da escravidão, se você perguntar. Então não tem que se preocupar com essa gente. Tem que se preocupar com a ampla maioria. E a ampla maioria diz assim, Lula está certo. 71% do Brasil. Olha só, quase, e também é uma goleada na questão das armas. Era outro tema que o governo poderia acelerar um pouco mais, no desarmamento da população. Tem aí 71%, como tem uns 70% lá na questão do armamento, que fala é preciso botar o pé no acelerador. E o governo poderia fazer o quê? O Lula podia trucar 6, ir para cima, chamar uma cadeia nacional e explicar para o povo por que essa taxa de juros inviabiliza o crescimento do país e a geração de emprego, que não dá mais para ser desse jeito, e que se esse Banco Central for independente, ele fosse independente de fato, ele estaria agindo em favor do povo brasileiro e não do mercado. É uma oportunidade para o Lula fazer sua primeira cadeia nacional, para explicar a questão da economia, o arroz, o feijão, por que fica mais caro se a taxa de juros for alta, por que o Brasil fica mais pobre, por que gera menos emprego, porque as pessoas deixam o dinheiro aplicado e não colocam para a produção, em vez de abrir desde comprar um apartamento para construir, o cara prefere deixar o dinheiro a juros, óbvio. Um aluguel de um apartamento de 300 mil reais, você vai pegar um aluguel de 1.500. E olhe lá, líquido, é 0,5%. Num apartamento de 300 mil. Se você puser 300 mil no banco, sai livre todo mês 3 mil. É o dobro. Por que eu vou comprar um imóvel e ajudar a construir, aumentar a produção, gerar emprego? Por quê? O Lula tem que explicar isso para o povo. Tem uma oportunidade histórica de derrotar o mercado no começo do mandato. 71% da população reconhecem que a taxa de juros está alta. Enfim, não dá para atender a dois senhores. Já é bíblico isso. Não dá.
para glorificar a dois senhores. Ou você está com o mercado, ou você está com o povo. E se tiver com o povo, tem que estar com o povo junto de ti para derrotar o mercado. É preciso derrotar fatias importantes do mercado para tirar o Brasil dos grilhões que o constrange a ser um país pobre. Lula, vai para cima. Era o que tínhamos para hoje nesse Fala ou Vai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.